el siguiente conferencista que tenemos por acá y que ya está listísimo para comenzar. Bueno, que ha dejado de compartir su presentación. Voy a leer un poquito sobre él. Él es Hitler Jesse Samosuku, espero haberlo dicho bien, perdón esa pausa. Él nos hablará sobre el tema de las elecciones de Angola, entre la continuidad y la ruptura, es la temática que él nos abordará. Pero Hitler es un consultor político especializado en comunicación y marketing electoral, en movimientos sociales y de derechos humanos. Fue preso político en los años 2000, entre 2015 y 2016 y ha sido reconocido o ha tenido el reconocimiento de Amnistía Internacional y de la organización Frontline Defender. ¿Qué tal, Hitler? Muy buenas noches para ti, tardes de acá. Tu micrófono. Buenas, ¿nos escuchas ahí? Creo que el micrófono se escucha un poco lejano. No te alcanzo a escuchar. A ver, estamos resolviendo ese problema con el audio. Si tienes dos micrófonos en configuración, dice audio y ya ahí le seleccionas cuál micrófono es el que vas a activar. Vamos a guardar unos minutitos en lo que resolvemos este inconveniente. Esto es completamente en vivo, entonces son lo que llega a ocurrir. Justo creo que es ese micrófono, pero te escuchamos un poco lejano. Ahí te escucho algo, pero está un poco lejano. Ahí, ¿me escuchas ahí? En ese micrófono está... Sí, pero ¿te puedes acercar un poquito más? Ahí estamos. A ver, dame un segundo. A ver, ¿me escuchas? Consegue ouvir agora? Ahí te escuchamos mejor. Consegue ouvir, né? Ok. Eu gostaria de partilhar o slide. Ok, acá ya está listo. Olá, boa noite a todos. Em Angola é 6 horas, boa noite. Boa noite. No México é boa tarde. Espero que estejam a ouvir, a acompanhar a partir da condução, a saudação será de acordo com a hora do dia. Eu pretendo falar aqui sobre as eleições de Angola, entre a continuidade e a ruptura. A minha apresentação farei totalmente em português, mas antes eu escrevi em espanhol. Ok. Sin problemas, Hitler. Bienvenido a esta Semana Iberoamericana y adelante, es todo tuyo este espacio. Ok, muito obrigado. Sinto-me participar nesta Semana Ibero-Americana de Comunicação e Estratégia e Marketing Político. É uma honra e tenho a chance de partilhar questões ligadas às eleições de Angola e o meu tema é entre a continuidade e a ruptura. Angola realizou as suas eleições no dia 24 de agosto de 2022 e até agora os resultados continuam a ser discutidos em sede de tribunal. Mas antes de falar sobre Angola, eu gostaria de partilhar aqui alguns elementos que eu acho muito importante antes de qualquer análise que se pode fazer sobre Angola. Primeiro é que nós temos um regime político autoritário, ausência de separação de poderes,
controle da imprensa e também temos aqui desrespeito pelas liberdades ou direitos fundamentais. Do ponto de vista da economia, nós temos uma economia de mercado, mas que conta com uma forte participação do Estado, ou seja, o governo é o seu maior acionista. Do ponto de vista da cidadania, nós temos vários índices de perseguição, represálias, e também há uma série de... Ou seja, cria-se uma atmosfera de medo que faz com que as pessoas não participam ativamente na vida pública. Do ponto de vista demográfico, nós temos mais de 30 milhões de habitantes. Só para termos uma noçãozinha, é que dos 30 milhões de habitantes dos mais de 30 milhões de habitantes que nós temos em Angola, apenas temos 14 milhões de eleitores. Desses 14 milhões de eleitores, 4 milhões são mortos, mas fazem parte da base de dados eleitoral. E nas eleições participaram menos de 3 milhões de eleitores. Nós temos mais de 30 milhões de habitantes e nas eleições participaram menos de 3 milhões de eleitores. As eleições de 2022 são um marco muito importante na história política, social e econômica de Angola. E duas questões ficaram colocadas assim bem patentes. A primeira tem que ver com a questão da continuidade do regime. Nós temos um regime que está no poder, ou seja, um governo que está no poder desde 1975. E esperava-se com essas eleições que houvesse alternância. Mas, infelizmente, as eleições ainda não são conclusivas e o sonho de muita gente ligado à questão da alternância está a ser defraudado. Eu aqui apresento um quadro panorâmico sobre os processos eleitorais. As primeiras eleições aconteceram em 1992, as segundas eleições foram em 2008, a terceira foi em 2012, a quarta eleição decorreu em 2017. E todas essas eleições aqui, cada uma tem a sua importância do ponto de vista político, algumas representam a questão da transição, outras são importantes na transição do capitalismo para o mundo. Eu tenho aqui uma espécie de boletim de voto, aqui que foi o sorteio, e representa aqui os 8 partidos que concorreram nas eleições de 2022. Dentre esses partidos nós temos o MPLA, o último no boletim, que é o partido que governa Angola desde 1975, e a UNITA, que é o partido que faz oposição ao MPLA desde da fase da luta de independência. A UNITA era um partido muito ligado à questão de rebeldia, guerrilha, e o MPLA é o partido que conseguiu estar no governo. Os outros partidos todos que aparecem aqui, excetuando a FENELA, que existe desde 1961, mas surge antes com outra designação, quase todos esses partidos emergiram na década de 90. O mais antigo aqui, entre esses que surgiram na década de 90, é o PRS, que surgiu em 1991. Todo esse resto aqui surgiu no milênio de 2000. Este partido PHA criou-se em menos de 6 meses e concorreu nas eleições. Os 2 primeiros foram criados por dissidentes da UNITA. Como podem ver, não é por acaso, por exemplo, que aparecem na mesma posição no boletim de voto. Apesar de ter 8 concorrentes, as eleições são determinadas por estas 2 figuras, ou seja, um que representa a continuidade do regime, neste caso o MPLA, e o outro que representa a ruptura ou a alternância. Neste caso, Adalberto Costa Júnior, em nome do partido UNITA, mas criou uma frente patriótica designada, ou seja, que junta 2 partidos políticos e um projeto político e mais alguns elementos da sociedade civil. Então, as eleições foram disputadas entre essas 2 pessoas. Foram um processo eleitoral extremamente polarizado. Nós temos aqui um slogan, ou seja, imagem de cartaz que foi utilizado pelo partido governo. O MPLA apresenta aqui a sua mensagem de campanha, que é a força do povo, e conforme podem ver ali,
a população vibrante durante um processo, um ato político de massa, e aí a imagem do seu ilustre presidente. Aqui nós temos a imagem daquele que representa a alternância e a mensagem que ele partilhou, que é a hora da mudança é agora, ou seja, a hora é agora. Este é um exemplo de um cartaz. Nessas eleições de 2022, nós tivemos também aqui uma forte participação da sociedade civil, ou seja, os grupos da sociedade civil organizaram-se com o propósito de monitorar o processo eleitoral. E o Movimento Cívico Mudei é um exemplo nisto que eu acabo de falar. As eleições também tiveram muita disputa na mídia tradicional e nas redes sociais, ou seja, na mídia essa mais moderna. O que acontece? Diferente do que acontece nos outros países, em Angola, a mídia tradicional não tem muito impacto na vida das pessoas. Ou seja, tendo em conta que a mídia foi sequestrada pelo governo, neste caso, pelo partido que governa o tempo todo, as pessoas perderam a credibilidade da mídia tradicional. Nós temos aí algumas mídias que eu fui citando, a PA, a Nacional, a Angola e o Jornal de Angola, e estes disputam com as redes sociais. Os partidos políticos na oposição, tal como as organizações da sociedade civil, procuram explorar mais as redes sociais porque não tem espaço na mídia pública ou na mídia estatal. Os tempos de antena, por exemplo, que são reservados para os partidos políticos, em Angola não tem impacto nenhum, não tem peso, porque as pessoas não têm tempo de ver televisão, porque sabem do conteúdo que é partilhado na televisão. Então, perde-se muito tempo, ou dedica-se muito tempo a explorar as redes sociais. As eleições contaram com vários observadores, de acordo com a legislação eleitoral da SADC. Nós temos aqui a CPLP, que é formada por países que falam português e foi coordenada pelo presidente de Cabo Verde, o ex-presidente de Cabo Verde, mas também contou aí com a participação de políticos renomados portugueses que vieram observar o processo eleitoral angolano. Depois temos aqui a SADC, que é formada por países que são vizinhos de Angola, da região austral do continente africano, e foi coordenada pelo ex-presidente de Moçambique, Joaquim Chissano. Temos aqui a Moibeia, que é formada pela Igreja Católica, Igreja Evangélica e organizações da sociedade civil. Mas todos esses observadores que eu cito aqui, diferente dos processos eleitorais anteriores, todos concluíram que as eleições de 2022 não foram transparentes, não foram justas, e houve muitos elementos que foram introduzidos ao longo do processo que acabaram por prejudicar o próprio processo eleitoral. E nós temos aqui o Sindicato dos Jornalistas, temos aqui o Movimento Cívico Mudei, mais uma vez, mas também contamos aqui com uma presença massiva da mídia internacional, da BBC, a France 24, a CNN, que ficaram aqui ao longo desse tempo a acompanhar o processo eleitoral, a fazer aquilo que a mídia, ou seja, que a mídia estatal não faz. Então aqui eu coloco uma questão: que futuro para Angola? Angola continua a estar numa situação totalmente incerta. Essas eleições que poderiam representar a esperança acabaram por ser frustradas pela forma como os políticos articularam seus discursos. Diferente do que acontece nos outros países, os angolanos não votam por causa de um partido ou por causa de um programa político, não votam porque estão encantados com a mensagem de um candidato, né? O que acontece em Angola é totalmente diferente. Nós temos um partido que governa desde 1975 e já experimentou tudo. Inicialmente foi um partido da esquerda, depois mudou para um partido do centro e agora atua como sendo um partido da extrema-direita e experimentou tudo que tinha para experimentar. E não tem sido fácil, por exemplo, tentar articular e ficar mais tempo no poder, ou seja, encontrar formas de ficar no poder a não ser pautar pelo autoritarismo, pela banalização do próprio Estado em si e procurar também formas de cada vez mais as gerações que vão cuidar do poder.
Essas eleições continuam ainda a ser disputadas porque nós temos muitos problemas, atropelos à lei que é criada pelo Internet, mas que ao mesmo tempo acaba por desrespeitar a lei que eles próprios criam. E nós também temos aqui a questão de a forma como a mídia se posiciona perante esses processos, as instituições que podiam garantir a separação entre os três poderes tradicionais, que acabam por estar, de certa forma, ligada ao governo e não garantem a soberania das instituições. E depois, nós temos, foram realizadas eleições em Angola com presos políticos, com muitos problemas básicos ligados aos direitos civis e políticos. Nós temos muitas promessas que foram feitas em 2017 que acabaram por não se cumprir. Mas também vale aqui realçar que a permanência ou a continuidade do governo que nós temos em Angola não depende unicamente do povo angolano. Isso tem que ver com a questão de geoestratégia. Angola é um país que, do ponto de vista dos recursos naturais, tem vários recursos, tem a questão do petróleo, tem a questão dos diamantes, e isso torna muito importante a sua posição também geopolítica a nível da região do continente africano, faz com que as grandes potências disputam esse território. Quando eu falo das grandes potências, estou a falar dos Estados Unidos da América, estou a falar da Rússia, estou a falar da França, da Inglaterra, Alemanha, todos os países estão com olho naquilo que acontece em Angola. Mas também esses países, tendo em conta a questão dos interesses econômicos, procuram tapar os olhos perante as atrocidades que as autoridades angolanas estão cometendo, por exemplo, no que diz respeito à questão dos direitos humanos, às liberdades fundamentais. Aqui são todas, acontece várias vezes os atropelos, mas não há também a questão da responsabilização a nível internacional. E depois o que acontece? Os partidos políticos da oposição, sobretudo a UNITA, por explorar as redes sociais, fez passar a sua mensagem, procurou conquistar cada vez mais o apoio da juventude e, surpreendentemente, o Angola, que era um partido urbano, um partido que tinha o controle da capital, apesar de realizar eleições fraudulentas, acabou por perder o controle da capital, neste caso Luanda, e perdeu em outras províncias de Angola, a província maior produtora de petróleo, neste caso a província de Cabinda, ou que ela perdeu, e também perdeu na província do Zaire, também uma província produtora de petróleo, e nas outras províncias que são ricas em diamantes, também os resultados não são aqueles esperados. Mas tudo isso, fruto do ambiente que se viveu na fase da Covid, as pessoas ficaram juntas, conseguiram criar proximidade e juntaram-se em torno das redes sociais, criaram consciência coletiva e procuraram influenciar à medida das suas potencialidades, influenciar o resto da população a tomar uma atitude ou uma decisão muito além daquilo que é a continuidade do regime. Foi pela primeira vez que Angola realizou eleições e cantores ou pessoas renomadas da sociedade decidiram posicionar-se contra o governo ou contra o sistema que está instalado, ou esse sistema ditatorial que nós temos. E isso faz com que, ou fez com que as eleições de 2022 fossem muito disputadas e continuam a ser matéria de destaque no Parlamento Europeu, no Senado americano. Fala-se dessas eleições em quase todos os países que têm interesse, sobretudo em Angola. Desde que foram ditados os resultados eleitorais, o que era habitual é os países europeus eram os primeiros a felicitar o regime ditatorial que temos em Angola. Mas dessa vez aconteceu de forma contrária. São os países vizinhos, excetuando o Brasil, que é o único país da América que felicitou
o governo angolano, mas os outros países estão resistentes, tendo em conta que as eleições não foram nem justas, nem transparentes, porque o governo criou um conjunto de procedimentos prévios que acabaram por prejudicar o próprio processo eleitoral. As eleições em Angola são mais um simulacro para dar a entender à comunidade internacional que existe um sistema, um regime representativo, uma democracia representativa, que existem instituições que funcionam, existe um parlamento, mas no fundo todas essas instituições fazem de conta que funcionam. Não, do ponto de vista da eficácia, não conseguem partilhar realmente aquilo que é a sua missão ou desempenhar com zelo as suas funções enquanto instituições representativas do povo. Nós temos Tribunal Constitucional, que nos outros países vai lá, Tribunal Eleitoral, mas a presidente desse tribunal está ligada ao partido do governo. E o estatuto do partido é falar disto, qualquer dos seus militantes que tiver a desempenhar uma função pública deve, em primeira instância, respeitar os estatutos ou os princípios do seu partido, depois é que vai desempenhar as suas funções. Isso prejudica, de certa forma, a sua presença ou a lisura nos processos eleitorais, tudo novos mecanismos, por exemplo, de aprovação das leis, às vezes são sempre criadas para salvaguardar os caprichos dos políticos e empresários que estão dentro deste partido. E nós temos também em Angola a grande preocupação dos eleitores e dos atores que participam nas eleições. Tem que ver com a empresa Indra, que organiza as eleições em Angola, não tem nenhuma credibilidade, as pessoas vão protestando cada vez mais pela forma como a Indra tem criado ou realizado os processos eleitorais que não é da, ou seja, é de forma bem propositada. Tivemos também uma questão muito importante que é normal em democracia, sobretudo nos contextos eleitorais, a questão das sondagens. Em Angola foi proibida a realização das sondagens. E das poucas sondagens que foram feitas, o governo decidiu criar uma lei que proíbe a realização de sondagens, porque as sondagens que eram feitas sempre aparecia mal na fita, ou seja, o governo aparecia sempre ultrapassado pelo partido da alternância, o partido que neste caso está na oposição. E neste momento em que nós discutimos com a forte presença da polícia em todos os campos, as esquinas, há pessoas que estão a ser castigadas, há conflitos pós-eleitorais e depois há também aqui as Nações Unidas que vão fazendo ouvidos de mercado perante a esta situação desse crise em Angola. Eu já sei que... Perdón, Hitler, ¿podrías pegarte un poquito más al micrófono? Creo que es el micrófono de la computadora. Ahí está mejor. A minha intervenção, eu queria, nesta comunicação, partilhar principalmente elementos básicos ligados ao processo eleitoral angolano e também, ao mesmo tempo, fazer uma espécie de denúncia para que mais pessoas saibam realmente como é que é este Estado e como é que se posiciona no cenário político internacional. Nós temos recursos naturais que poderiam servir de bênção ao povo e acaba por ser uma exposição, porque é por causa desses recursos naturais que as potências europeias e americanas fazem ouvidos de mercador perante a mobilização do Estado e a forma como um pequeno grupo tenta se apropriar do próprio Estado e fazer valer a sua voz. Neste preciso momento, nós vivemos momentos tenebrosos, momentos complicados. O futuro de Angola é totalmente incerto, nós não sabemos como é que será o dia de amanhã ou como é que vão ser os próximos dias daqui. Espera-se precisamente que haja consenso por parte das autoridades e também apela-se aqui à comunidade internacional a estar atento aos pormenores que vão acontecendo, porque as eleições são um mecanismo da democracia que poderiam
exercício das liberdades fundamentais, quando as eleições, ao invés de esperança, representam desespero, representam medo para o povo, é porque as eleições não desempenham o seu real papel. As eleições são mais um mecanismo de manutenção do poder político em Angola do que propriamente uma ferramenta da democracia. Bueno, muchas gracias. No, muchísimas gracias. Ay, dame un segundo. Muchísimas gracias a ti, Hitler, por compartirnos estos elementos claves para entender el proceso electoral en Angola. Vaya que son sorprendentes, ¿no? Y no sé tú cómo lo veas, pero considero que son un reto estas elecciones 2022 en Angola, son un reto para la democracia, ¿no? Pode partilhar o slide. As eleições são um dueto mesmo para a democracia. Nós temos dois principais candidatos. Neste lado direito, neste lado aparece o João Lourenço, que é o presidente do MPLA. O MPLA é um partido semelhante ao PRI. O PRI fez 71 anos consecutivos no México. O MPLA está a fazer 48 anos no poder. Nunca foi substituído em um partido desde que Angola se tornou independente. O outro partido representa aqui a segunda alternância da democracia e foi feito uma fusão ou uma junção, uma frente patriótica semelhante ao que aconteceu no Chile, semelhante ao que aconteceu na Colômbia, a junção de atores políticos e atores cívicos resultou de uma frente patriótica que foi protetora pela. E os resultados não satisfazem a vontade popular e há muita contestação. Eu talvez poderia partilhar aqui um vídeo demonstrativo de como é que acontece isso aqui, de como é que é feita a festa de quem venceu as eleições. Aquelas pessoas que vencem as eleições, ao invés de comemorar, eles não conseguem comemorar, porque foi pela primeira vez que sentiu-se aqui o sabor da derrota, ou seja, a pessoa vence as eleições, mas não consegue, de certa forma, manifestar-se ao público, porque o povo não acredita nas instituições políticas e que as eleições foram fraudulentas. Nós temos aqui um vídeo. Aí nós temos perdedores e vencedores. Estão a discutir, né? Os vencedores decidiram fazer uma passeata para comemorar a vitória e aqueles que sentem-se perdedores, que não são até representantes de um partido, mas que acham que os seus votos foram roubados, estão a discutir. E nós temos aqui outras imagens, não sei se podia partilhar aqui, uma imagem que demonstra um dia depois das eleições. Okay? E poderia partilhar aqui o último vídeo. Um conta-se bem gordo. Olha, não filma assim, não filma assim. Tá aí. Resta para dizer que as redes sociais desempenharam um papel muito importante. Facebook, WhatsApp,
YouTube, TikTok foram muito importantes para esse processo eleitoral. E estas redes sociais acabaram por saquear a mídia tradicional. As pessoas sabiam que a mídia estava controlada pelo governo, decidiram explorar as redes sociais. E o partido político, por exemplo, que está também na oposição, acabou por tirar muito proveito nas redes sociais, tendo em conta que o partido do governo acabou por aproveitar do controle que tem da mídia, como qualquer ditadura, tem sempre o controle da mídia pública. Então, foi a minha contribuição nessa semana que veio aplicada na comunicação estratégica e marketing político. Muchísimas gracias, Hitler, por habernos compartido pues esta experiencia lo que está ocurriendo, o lo que ha sido testigo Angola. Sin duda son imágenes fuertes, y bueno, no creemos que continúen estos hechos atroces, no nada más en Angola, sino en gran parte del mundo ocurren actos similares, y pues qué mejor que ir buscando los caminos hacia la paz, hacia la democracia y hacia la libertad de todos los seres humanos en general, ¿no? Y aprovechar para compartir contigo, Hitler, de verdad, hemos quedado sorprendidos, pero quiero aprovechar para compartir este reconocimiento a Hitler Jesse Samusuku, espero haberlo dicho bien, tras haber participado en calidad de conferencista en la Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, organizado por la consultora Crubas Comunicación y la plataforma Hagamos Comunicación de manera online del 29 de agosto, justo al día de hoy, 2 de septiembre, y se extiende el presente en la Ciudad de México. Hitler, de verdad, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, buenas tardes, México, América Latina. Muchas gracias, fuerte abrazo y muy obrigado contigo. Hasta la próxima, chao, chao.